Olá, arquitetos! Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje mais um dia, começando a nossa série Conceitos. Se você tem alguma dúvida, alguma questão sobre conceitos de projeto de loteamento e não sabia para quem perguntar, nossa série é justamente para discutir sobre esses assuntos. Eu sou a Tatiana Rocha, sócia da Via Paisagem Urbana. Hoje eu não sei se a Ju vai conseguir participar com a gente, se der ela entra aí mais tarde, mas vamos começar a nossa live e se vocês tiverem dúvidas, vocês mandem aí escritos nos comentários, tá bom? E o tema da live de hoje é, você sabe como aprovar um condomínio de lotes? Então, hoje nós vamos levantar essa questão. Primeiro, o condomínio de lotes, ele é uma figura, né, jurídica que não existia até 2017, certo? Ele surgiu na revisão da Lei 6766, que é uma lei de 79, né? Mas na Lei 6766 já houveram várias revisões, né, na 6766. E a última delas foi feita em 2017, que inseriu a possibilidade de condomínio de lotes, assim como inseriu também de uma maneira formal, né, dentro da lei, o loteamento de acesso controlado, né, que é o que a gente chamava de loteamento fechado. As pessoas já faziam, mas não existia ali formalmente escrito na lei. Então, com essa alteração de 2017, passou a existir a figura jurídica tanto do loteamento de acesso controlado como do condomínio de lotes, né? E a partir disso, a lei é federal, ela não define detalhadamente o que é o condomínio de lotes e o que precisa ser feito. Mas, a partir do momento que a lei federal dá essa permissão, as leis municipais de uso e ocupação do solo, de zoneamento, de plano diretor, eles podem legislar sobre esse assunto, porque antes eles não podiam, porque não tinha essa permissão da lei federal. Então, a gente tem, fazendo um parênteses aqui, vamos abrir e fazer um parênteses. A gente tem as leis federais, as leis estaduais e as leis municipais. As leis federais, elas têm um rigor maior, né? Obviamente você tem que respeitar todas as leis federais. E ela ela dá as diretrizes, né? Depois cabe sempre aos estados e aos municípios definir especificamente para aquele estado, para aquele município, as regras. Então isso acontece, acho que com outras leis também, tá? Do ponto de vista do urbanismo, o que importa mais são as leis municipais, né? Lei de zoneamentos, ocupação do solo, plano diretor, como eu falei agora há pouco. E então, a partir do momento que teve a permissão da lei federal, as leis municipais elas podem legislar sobre a questão do condomínio de lotes. Como é uma alteração recente, né? Foi em 2017, agora nós estamos em 2020, mas são quase 3 anos, mas eu diria que é recente ainda. Não são todos os municípios que já fizeram revisão na sua lei de uso e ocupação do solo ou plano diretor, ou que criaram uma lei específica sobre condomínio de lotes. Então pode ser que no município que você está estudando, que você está trabalhando, ainda não tenha essa definição, né, as regras claras do que é um condomínio de lotes e de como aprovar, tá? É possível que não tenha. Dos lugares, de todos os lugares que a gente trabalha, assim, a gente tem sempre lido as leis, né? Mesmo no lugar que a gente já fez projeto, a gente procura ver se tem revisão, informação se tem condomínio de lotes, mas a gente sabe que não são todos os municípios que já fizeram, que já incluíram o condomínio de lotes em suas leis ou fizeram uma lei específica para legislar sobre condomínio de lotes, tá certo? Então, precisa procurar essa informação nessas leis, mas pode ser que não tenha, tá? E aí, se não tiver uma lei específica sobre condomínio de lotes, ou se no plano diretor, na lei de uso de ocupação do solo, não tiver falando sobre o condomínio de lotes, aí você vai ter que ligar na prefeitura, né, ir lá na prefeitura pessoalmente, conversar e entender o que eles estão entendendo, se eles estão aceitando, ou se não, se ainda não estão aceitando. Eventualmente a prefeitura pode no momento estar fazendo um plano diretor que vai incluir o condomínio de lotes, aí ela pode já te falar o que eles estão planejando, enfim.
Fiquem atentos a isso, tá? Mas eu tô reforçando isso só para dizer o seguinte: se vocês não acharem, pode ser que realmente não tenha. Era esse o ponto que eu queria deixar bem claro. Bom, existindo a informação sobre condomínio de lotes. O que é o condomínio de lotes? Como que a gente vai aprová-lo? O condomínio de lotes, ele é uma forma de ocupação de um lote. Então, eu tenho um projeto de parcelamento, eu tenho vários lotes. Quando você faz um projeto de parcelamento do solo, significa que você está abrindo ruas e definindo lotes. Os lotes, eles podem ser desde o lote mínimo de 125 metros quadrados até um lote de 20 mil metros quadrados. Você pode fazer um parcelamento do solo, né, que é a abertura de ruas com criação de lotes, e definir o lote do tamanho que você quiser. Não precisa ser só ser lote residencial. A gente pode ter um empreendimento que é um loteamento industrial, que vai ter lotes maiores, um loteamento para edifícios multifamiliares, né? E o condomínio de lotes, ele funciona na mesma lógica do condomínio de um edifício de prédios, né? De um condomínio de vários edifícios, né? Multifamiliar, onde você tem lá o condomínio, ele é aprovado dentro de um lote. Agora, aquele lote, ele já faz parte de um parcelamento. Ele já fez parte do parcelamento, né? Aquele lote, ele é derivado de um parcelamento do solo. Vou tentar me fazer mais clara. Então, o lote, ele não é um lote bruto, que você não fez nada e aí você vai aprovar um condomínio. Ele tá num lote que já originou de um parcelamento do solo e já teve uma doação de área pública em relação a ele. O condomínio, de uma forma assim, numa área bruta, de um lote que não veio de um parcelamento do solo, ele vai depender do que a prefeitura vai aceitar sobre isso. É por isso que é tão importante ter a lei, né, e entender o que a prefeitura aceita. Por que eu estou dizendo isso? Porque das leis que eu já li falando sobre condomínio de lotes, as prefeituras, elas estão limitando o tamanho da área para esse condomínio de lotes. Então, 100 mil metros quadrados, ou tem algumas que definem dimensão máxima, tipo 600 metros para lá, 600 para cá, enfim. As prefeituras, elas estão limitando aquele tamanho de condomínio, definindo regras para ter uma via contornando, enfim. E por que isso? Para que você não pegue uma área que seja muito grande e vá aprovando um monte de condomínio de lotes, um do lado do outro, e não faça nenhuma doação pública. E aí você vai ter vários condomínios aprovados que, pode acontecer de nem ter um sistema viário passando no meio, né? Porque quando a gente faz um projeto de parcelamento do solo, você desenvolve o projeto e vai ter lá o sistema viário, você vai doar as áreas verdes, áreas institucionais, tudo isso é importante para a prefeitura. Tanto as áreas verdes institucionais, como principalmente o sistema viário, porque é isso que vai dar conexão à cidade, aos bairros, né? E a prefeitura precisa desse sistema viário. Quando são vias importantes, vias coletoras, vias arteriais, né, principais, isso está no plano diretor da prefeitura. No plano diretor já está lá traçado quais são as vias e você tem que fazer obrigatoriamente. Não importa se você está fazendo um parcelamento de solo, um condomínio, o que seja, tem ali aquela ocupação, você pode dar aquela desviadinha assim básica, mas você tem que fazer colocar aquela diretriz viária. Agora, eventualmente, uma área que não tem uma diretriz viária, que não precisa passar nenhuma via arterial ali, nenhuma via coletora, só uma rua local, mas precisa ter uma rua local aberta, né, externa, que conecte, né, o bairro, que conecte os lugares. E se você colocar um monte de condomínio de lotes, um do lado do outro, sem ter esse sistema viário externo, como é que você, vai ser a circulação disso no futuro? Então, isso é um ponto importante que as prefeituras precisam prestar atenção e por que tá havendo essa restrição nessa área do condomínio e por que eu falo que o condomínio ele tem que ser advindo de um parcelamento do solo, né? Se você colocar um monte de condomínios sem que tenha um parcelamento do solo, corre o risco de acontecer isso. Você tem um monte de área e não tem nenhum sistema viário no meio. Não tem nenhuma doação pública, então vai ficar um lugar cheio de condomínio, sem as pessoas conseguirem circular ou tendo que dar volta, tipo, andar 1 quilômetro para frente, 1 quilômetro para voltar, porque você não consegue circular naquele bairro, né? Vai virar um cluster ali. E isso não é adequado do ponto de vista urbanístico para a cidade, né? Você criar essas barreiras que você não consegue transpor de um lado para outro ou que você vai andar 1 quilômetro para conseguir cruzar para o outro lado. E quando a gente acontece,
se por acaso você olhar, né, e tiver algum projeto em que tem um condomínio que ele parece que ele está dentro do parcelamento do solo, pode ser que o que esteja acontecendo é que o projeto em si, ele englobe as duas coisas, né? Você pode fazer tudo junto ao mesmo tempo para aprovar, né? Você faz um projeto que está prevendo um parcelamento do solo, vai ter um lote de condomínio, e naquele lote de condomínio você está implantando o condomínio. Você pode entrar tudo com uma aprovação junto, tem prefeitura que aceita, mas ele faz parte daquele parcelamento. É um lote, né, que faz parte do parcelamento. Teve uma lei acho que é de Botucatu, que é interior de São Paulo, que eles entendem um condomínio de lotes, eles já definiram lá o condomínio de lotes com as mesmas regras de loteamento de acesso controlado, justamente para evitar esse tipo de situação de você criar, de não ter doação de área verde, de não ter sistema viário, enfim. Eles definiram um condomínio de lotes com as mesmas doações do loteamento fechado, porque é um pouco diferente do loteamento aberto, lá no caso específico de Botucatu, enfim, tem diferença. E aí tem essa mesma definição, né, das doações e desse sistema viário que precisa ter de contorno, enfim, ele tem restrições a essa ocupação para não criar esse bairro intransponível. E no caso de Botucatu, eles entendem que o que a lei determina como o tamanho mínimo do lote de acordo com a zona, né, de acordo com o zoneamento, cada zoneamento tem um tamanho mínimo de lote. O que é determinado na lei como tamanho mínimo de lote é o tamanho do lote do condomínio. Eles não entendem que aquilo pode ser fração ideal, né? Então, vamos supor, o zoneamento está dizendo que tem que ter o lote mínimo de 200 metros. Se você fizer um loteamento, obviamente você vai respeitar o lote mínimo de 200 metros. Mas e se eu fizer um condomínio, 200 metros pode ser a área da fração ideal? Ou seja, eu poderia ter um lote menor, tipo 150 metros, ou dependendo do terreno, até 100 metros, e esses 50 metros a mais, esses 100 metros a mais, serem fração ideal, né? De repente, vamos supor que eu tenho uma área verde muito grande no meu terreno, enfim, aí eu coloco aquilo na conta da fração ideal, mas o lote mesmo acaba ficando com área menor. Então, no caso de Botucatu, eles não aceitam. E é provável que isso aconteça em outros municípios, mas, de novo, não sei... Só Botucatu, na verdade, que colocou isso na legislação. Os outros que eu li não definiram. Mas é muito provável que o tamanho do lote fique atrelado ao lote mínimo definido no zoneamento, tá? Sem considerar o resto da área como fração ideal. E justamente é por isso que eu acabei de falar, porque de sistema viário acaba não dando tanta área. Mas você pode, por exemplo, ter uma área de um condomínio de lotes que tem uma grande área verde. E aí você divide aquela área verde por todos os lotes, então de repente vai somar 100 metros quadrados a mais em cada lote. E aí você ia ter um lote de 100 metros, ele ia ser um lote super pequeno, mas ia chegar nos 200 metros porque pegou 100 metros de área verde, entendeu? Então, para evitar isso, é possível que outras prefeituras também entendam que o tamanho mínimo do lote é o tamanho mínimo do zoneamento, tá? Porque eles não têm o padrão. E por que é importante, na verdade, para a prefeitura manter esse padrão do tamanho mínimo do lote? Porque eles também fazem um cálculo de aproveitamento da área e da capacidade de suporte ali da área, né? Então, quando você faz um loteamento, um condomínio que seja, você tem que ter capacidade de atender em termos de infraestrutura, água, esgoto, elétrica, e tudo isso entra na conta, né, da prefeitura, do empreendedor e da prefeitura também, para saber se aquela região vai conseguir atender, né, se, enfim, não está muito longe de uma elevatória, de uma rede de esgoto, enfim. Tudo bem que se tiver, é o empreendedor que vai construir, mas entra na conta da prefeitura também se ela vai ter capacidade de atender essa demanda, né, de água e de tratamento de esgoto e de energia elétrica, tá? Então, falando assim claramente do passo a passo para aprovar um condomínio de lote, a primeira coisa, sempre, em toda situação, é procurar a legislação. Se não tiver como lei de uso e ocupação do solo, no plano diretor, procure, veja se saiu uma lei específica sobre isso, né? Às vezes a prefeitura ali tem uma lei de zoneamento do solo, um plano diretor
que saiu em 2017 ou em 2016, eles não queriam rever toda a legislação porque estava boa, atualizada, não precisava mudar, e eventualmente eles fizeram uma lei específica de condomínio de lotes. Então procure essas informações. Se não tiver, se você não achar nada, não é que não pode, é que ainda não foi definido as regras, claramente, não saiu uma lei específica. Então ligue na prefeitura para entender o que eles estão aceitando sobre isso, né? Sobre fechamento, sobre o tamanho mínimo do lote, as doações, entender tudo isso. Também não vi ainda nenhuma prefeitura falar sobre o sistema viário de condomínio. Dos que a gente fez, o sistema viário foi na mesma largura do sistema viário local de loteamento, tá? Às vezes a gente vê em prédio de lotes, né? Mas é que nem, na verdade, nem é muito sistema viário, mas às vezes você considera como sistema viário aquela ruazinha, não é sistema viário, mas enfim, é uma ruazinha que dá acesso ali às vagas. Aquilo pode ser mais estreito, né? Óbvio, não segue uma largura de uma rua local. Mas num condomínio de lotes, como vai ser uma rua mesmo, vai passar carro, né? Geralmente mão dupla, enfim, eu não vi nenhuma prefeitura definir ainda um sistema viário menor para o condomínio de lotes do que é o definido na via local. Então precisa checar essa informação também. E a aprovação do condomínio de lotes, ela vai seguir a mesma sequência da aprovação de um parcelamento do solo ou, né, de um condomínio, de um edifício multifamiliar, né, de um condomínio de edifícios. Você vai para a prefeitura, apresentar o projeto, tem que apresentar o projeto todo detalhado, e como é um condomínio, além do material que a gente apresenta normalmente, né, do projeto e memorial descritivo, precisa preparar também um memorial da NBR, que agora eu fugi o número, mas é uma NBR de condomínio, que você tem que detalhar ali toda a área do lote, enfim, e a fração ideal. Essa planilha da NBR, ela foi feita especificamente para aprovação de condomínio de multifamiliar. Então, ela tem um monte de informação ali da área mínima do lote, ela tem um monte de informação do pavimento mínimo, da área útil, área construída, enfim. Ela foi feita para condomínio de edifício multifamiliar. Quando a gente preenche ela para o condomínio de lotes, é um pouco diferente. Tem várias colunas ali que ficam em branco, porque a gente não tem assim, área útil, área construída, área não sei o que, tem variações no edifício que isso não tem no condomínio de lote, né? O lote ele só tem uma área, né? A área dele, não tem área útil diferente da área construída e da área não sei o que. Então é uma área só. Então você preenche menos colunas, mas tem que preencher essa planilha porque ela vai dar a informação da fração ideal, né? Porque você também vai lançar ali o sistema viário, o que é a área verde, o que é a área condominial, e nisso vai fazer todo o cálculo da definição da fração ideal, e aí vai sair ali certinho, né, a área de fração ideal. E por que que isso é importante, né? Por que que tem que sair? Porque o condomínio de lotes, ele vai ser registrado e averbado da mesma forma de um condomínio. Então, toda aquela área dentro do condomínio é privada. Você tem os lotes, a rua, a área verde, a área condominial, o que tiver, tudo aquilo é privado. E conta dentro da área do condomínio. Então, o seu lote, eu tenho lá o meu lote que tem 200 metros quadrados, mais, vamos supor, 100 metros quadrados de fração ideal. Quando eu tenho esses 100 metros de fração ideal, ele vai constar na matrícula do meu lote, né? Do mesmo jeito que quando você compra um apartamento, tem lá o que é a sua área e o que é a fração ideal do condomínio. Então, você vai estar lá registrado na matrícula do seu lote, o seu lote e a sua parte em fração ideal dentro daquele condomínio. Então, é importante fazer essa planilha da NBR para mandar para o cartório, porque ele tem que registrar com essas duas informações, com a área do lote e com a fração ideal relativa àquele lote, certo? Deixa eu ver outro ponto importante. O tema aqui é o condomínio de lotes, mas só para entender a diferença, né? Qual que é a diferença na hora de aprovar o condomínio de lotes e de aprovar um loteamento de acesso controlado? A diferença entre os dois é que no condomínio de lotes, como eu já repeti várias vezes aqui, mas vamos lá. No condomínio de lotes, toda essa área ela é uma área condominial, né?
quem cuida é aquele condomínio, né? E pertence a eles, né? Quando a gente tem um loteamento de acesso controlado, as áreas de sistema viário, áreas verdes que tiverem dentro do fechamento daquele loteamento, elas são áreas públicas, tá? Elas são áreas públicas que elas foram aprovadas como públicas, ela tem um registro na matrícula do sistema viário, da área verde, e foi criada uma associação de moradores, e essa associação de moradores, ela pede o fechamento daquela área. E aí tem um termo de concessão de uso que a prefeitura dá em nome da associação de moradores, permitindo o fechamento dessa área. Em troca a associação de moradores vai manter aquela área pública ali, vai manter a área sistema viário, área verde, né? Vai arrumar a pavimentação se quebrar, vai arrumar a calçada, vai cortar as árvores. Então, em troca da manutenção daquelas áreas públicas, a prefeitura permite o fechamento daquele loteamento. Só que aquelas áreas, elas são públicas, né? Ela não está na matrícula de ninguém. Então, quando eu compro um loteamento de acesso controlado, eu comprei um lote de 200 metros quadrados. Não está na minha matrícula aquelas áreas públicas que foram doadas. Eu tenho que manter essa área, né? Obviamente, num loteamento fechado, você tem uma taxa de condomínio ali para manutenção dessas áreas públicas que estão dentro do fechamento, você vai pagar essa taxa condominial, mas na sua matrícula tá só a área do seu lote. Quando você tem um condomínio fechado, um condomínio de lotes, condomínio prevê que é fechado, né, redundante. Quando você tem um condomínio de lotes, essas áreas internas, elas são do condomínio. E você tem a sua fração ideal. Então, na sua matrícula tem o seu lote mais a sua fração ideal, tá? Você também vai pagar, obviamente, uma taxa condominial. Então, assim, na prática, ambos estão pagando pela manutenção da área. Mas no condomínio, aquilo ali é de propriedade, de fato, daqueles moradores. No loteamento de acesso controlado, a propriedade daquilo é pública. É um termo de concessão de uso que foi dado. Não sei se ficou claro. Vamos responder pergunta do Daniel. Boa tarde. Sabe me dizer se condomínios residenciais são condomínio ou loteamento de acesso controlado? Eles são todos loteamento de acesso controlado. Ou todos não, pode ser que agora tenha algum diferente. Mas enfim, a maioria dos alphavilles, que eu imagino que você esteja se referindo, eles são muito antigos, né? Eles foram antes de 2017. Então, todos foram aprovados como loteamento de acesso controlado. Você faz um loteamento e pede esse termo de concessão de uso de fechamento, tá? Pode ser que um ou outro mais novo seja aprovado como condomínio. Na verdade, não, com certeza já deve ter algum que tenha sido aprovado condomínio, mas mais recente, tá? De 2017 para cá. Os antigos não, são todos loteamento de acesso controlado. Quando você vai fazer uma aprovação de um loteamento de acesso controlado, você tem que avisar na prefeitura logo no primeiro momento em que você tem a intenção de pedir esse fechamento, tá? Não vai pedir só depois, você já tem que entrar, avisar, conversar antes. Você pede o fechamento depois, mas você tem que comunicar à prefeitura desde o começo, tá bom? Passar de informação principal, né, da questão da aprovação do condomínio, resumindo, precisa conferir a legislação municipal, o que eles aceitam ou não, ainda é uma legislação recente, pode ser que não tenha informação sobre o assunto, então tem que ligar na prefeitura para verificar e entender que o condomínio, ele é em um lote, tá? Você pode fazer um projeto de parcelamento e já definir um lote, naquele lote já fazer o condomínio, pode entrar tudo como um processo só, mas tem que entender que aquilo é um lote específico, porque ele vai ser registrado, né, aquele lote grande com lotes dentro que são frações ideais. A Ju tá pedindo para eu falar quais leis que eu já estudei de condomínio de lote, só para o pessoal ter referência. Ju, assim, de sopetão, difícil. Mas Botucatu, em São Paulo, São Carlos, também em São Paulo, Camaçari, na Bahia, e acho que Taubaté, que eu me lembro, assim, de cabeça, tá bom? Mas como eu disse, não são todos os lugares ainda que têm leis específicas de condomínio de lotes, tá? Acho que Santa Bárbara, né, que agora tem também condomínio de lotes. Mas é isso, quando surgiu a lei do condomínio de lotes, né, quando surgiu essa possibilidade, né, de fazer o condomínio de lotes,
Eu acho que muitas pessoas enxergaram nisso uma possibilidade de ter uma certa vantagem, assim, entre aspas. Eu vou fazer condomínio de lotes, eu não preciso doar a área institucional, a área verde vai diminuir, vai melhorar, vai ficar mais fácil. E na verdade, o que está acontecendo não está ficando mais fácil. Justamente por isso, graças a Deus, as prefeituras pensaram. Porque se você colocar um monte de condomínio um do lado do outro, vai virar um grande cluster e você não vai ter como circular. Né? Como é que você vai manter a circulação ali daquele bairro que virou um gueto porque você não consegue circular por ele, né? Você só vai andar de carro porque, enfim, as distâncias são quilométricas. Então, a maioria tem feito exigências que se assemelham à questão do parcelamento do solo, né? Enfim, então não é exatamente uma forma de você ter uma vantagem na questão da aprovação, porque você vai ter que doar menos, né? Ou aproveitar mais a área, porque você teve que, enfim, doar menos infraestrutura para a prefeitura, tá? Isso não está acontecendo, ainda bem. Lote de 200 metros quadrados, a fração ideal dele é diferente do lote de 250 metros quadrados, porque dentro do empreendimento você acaba tendo lotes com tamanhos diferentes, né? Por mais que você tente ter lotes regulares, sempre soltam lotes de... sempre soltam, não. Gente, hoje tá difícil. Sempre sobram lotes de esquina, alguns lotes, às vezes tem uma parte curva, enfim. Sempre tem lotes com áreas diferentes. Então, o cálculo exato, ele é feito pelo metro quadrado. Por isso que é mais fácil usar a planilha do Excel, tá? Não fazer assim, só simplesmente na mão, porque ele calcula certinho pelo metro quadrado, e aí vai dar diferente, né? Então a fração ideal do lote de 200 metros não é a mesma do lote de 250, né? Dentro do mesmo loteamento, tá bom? Gente, é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta... Se alguém assistir esse vídeo depois aqui no IGTV, no YouTube, ficar com dúvida sobre a questão de condomínio de lotes, manda pra gente, deixa aí nos comentários. Curte, por favor, para mostrar que vocês gostaram, que o conteúdo está sendo útil para vocês. Outras dúvidas e sugestões sobre outros vídeos, mandem. Nossa intenção aqui é compartilhar todo o nosso conhecimento sobre projetos de loteamento. A gente trabalha nessa área há muito tempo. E nós queremos ajudar que outras pessoas, outros arquitetos também entrem nessa área que a gente gosta tanto. Então, mandem seus comentários, mandem suas dúvidas, sugestões de novos vídeos, que isso ajuda muito a gente a produzir um conteúdo adequado ao que vocês querem saber, tá bom? Quem ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, link tá aqui na bio, tá bom? O Telegram é um canal gratuito, é um aplicativo, é só baixar no celular, participar ali do canal. A gente fala informações diferentes, né, do que tem nas redes sociais, são dicas e sacadas mais do dia a dia do escritório. E estão abertas inscrições para maratona de projetos de loteamento. A maratona vai acontecer na semana do dia 22 de junho. O link também está aqui na bio do Instagram. Se inscrevam para participar, muito conteúdo lá diferente ainda na maratona, tá bom? Pessoal, me desculpa, hoje eu saí, fui visitar a área, apesar dessa pandemia, acabei de chegar em casa, tô super aqui em meio ainda, me situando. Me desculpa se eu fui meio repetitiva, mas enfim, espero que a informação principal tenha passado para vocês, tá bom? Então, até amanhã, gente!